O Alienista, conto de Machado de Assis, e estamos no vídeo de número 32. Começando agora a nona parte deste conto, intitulada Dois Lindos Casos. Não se demorou o alienista em receber o barbeiro. Declarou-lhe que não tinha meios de resistir e, portanto, estava prestes a obedecer. Só uma coisa pedia, é que o não constrangesse a assistir pessoalmente à destruição da Casa Verde. Engana-se, Vossa Senhoria, disse o barbeiro, depois de alguma pausa. Engana-se em atribuir ao governo intenções vandálicas, de vândalo, né? Com razão ou sem ela, a opinião crê que a maior parte dos doidos ali metidos estão em seu perfeito juízo, mas o governo reconhece que a questão é puramente científica e não cogita em resolver com posturas as questões científicas. Demais, a Casa Verde é uma instituição pública, tal a aceitamos das mãos da Câmara dissolvida. Há, entretanto, por força, que há de haver um alvitre intermediário que restitui o sossego ao espírito público. Então, novamente, o poder público, esse novo... Lembre-se, em teoria ele tem um poder muito maior, né? O protetor tem um poder muito maior do que a Câmara tinha antes, né? Então, em teoria, agora ele pode enfrentar essa ideologia científica ali. Mas, novamente, ele lava as mãos e fala... É uma questão puramente científica, né? Então não cabe ao governo pensar sobre essas questões, né? São essas coisas da ciência que a gente não entende. É só porque o público está reclamando demais, então vamos tentar chegar a um meio termo. Bom, já comentei muito sobre tudo isso, então acho que a gente pode continuar. O alienista mal podia dissimular o assombro. Confessou que esperava outra coisa, o arrasamento do hospício, a prisão dele, o desterro, tudo menos... O pasmo de Vossa Senhoria, atalhou gravemente o barbeiro, vem de não atender à grave responsabilidade do governo. O povo, tomado de uma cega piedade, que lhe dá em tal caso legítima indignação, pode exigir do governo certa ordem de atos, mas este, com a responsabilidade que lhe incumbe, não os deve praticar, ao menos integralmente, e tal é a nossa situação. Isso também é muito importante, né? O povo não entende, então, com a responsabilidade que cabe, que lhe incumbe, né? Que cabe ao governo, não os deve praticar, ao menos integralmente, e tal é a nossa situação. A generosa revolução que ontem derrubou uma Câmara vilipendiada, vilipendiada, ou seja, tratada com desdém, desdenhada, né? Todos desdenhavam a Câmara. Repare o jogo político ali, ninguém tinha falado muita coisa contra a Câmara, a não ser justamente o ponto desse cientificismo inchado, né? Mas aqui o discurso modifica totalmente, né? A generosa revolução que ontem derrubou uma Câmara vilipendiada e corrupta, pediu em altos brados o arrasamento da Casa Verde. Mas pode entrar no ânimo do governo eliminar a loucura? Não. E se o governo não a pode eliminar, está ao menos apto para discriminá-la. Reconhecê-la? Também não. É matéria de ciência. Quem sou eu para dizer que um louco é louco? Logo, em assunto tão melindroso, o governo não pode, não deve, não quer dispensar o concurso de Vossa Senhoria. O que lhe pede é que, de certa maneira, demos alguma satisfação ao povo. Unamo-nos e o povo saberá obedecer. Um dos alvitres aceitáveis, se Vossa Senhoria não indicar outra, seria fazer retirar da Casa Verde aqueles enfermos que estiverem quase curados, e bem assim os maníacos de pouca monta, etc. Desse modo,
sem grande perigo, mostraremos alguma tolerância e benignidade. Quantos mortos e feridos houve ontem no conflito? Perguntou Simão Bacamarte depois de uns 3 minutos. O barbeiro ficou espantado da pergunta, mas respondeu logo que 11 mortos e 25 feridos. 11 mortos e 25 feridos, repetiu 2 vezes ou 3 o alienista. E em seguida declarou que o alvitre lhe não parecia bom. Ou seja, vamos dispensar os que não estão tão loucos assim, né? Mas que ele ia catar algum outro, e dentro de poucos dias lhe daria resposta. E fez-lhe várias perguntas acerca dos sucessos da véspera, ataque, defesa, adesão dos dragões, resistência da câmara, etc. Ao que o barbeiro ia respondendo com grande abundância, insistindo principalmente no descrédito em que a câmara caíra. O barbeiro confessou que o novo governo não tinha ainda por si a confiança dos principais da vila, mas o alienista podia fazer muito neste ponto. O que a gente fica se perguntando é como que pode, né, o alienista, com todos esses desmandos, ainda assim ter em altíssima conta, né? Como que pode essa confiança não ser abalada por nada? Ele manda prender todo mundo, recolhe todo mundo, não acata ninguém, e ainda assim ele tem um poder ali muito grande, poder intelectual em cima de todos eles, de sorte que para o barbeiro é uma ótima estratégia se aliar com o Bacamarte, né? Como que pode essa armadura impenetrável, né? Parece que, e repare, aqui a gente traz para os nossos dias, né? Só você colocar uma plaquinha escrito: isso foi um cientista que disse. Pronto. Nada mais abala a convicção, né? O governo, concluiu o barbeiro, folgaria se pudesse contar, não já com a simpatia, senão com a benevolência do mais alto espírito de Itaguaí, e seguramente do reino. Mas nada disso alterava a nobre e austera fisionomia daquele grande homem que ouvia calado, sem desvanecimento, nem modéstia, mas impassível, como um deus de pedra. 11 mortos e 25 feridos, repetiu o alienista depois de acompanhar o barbeiro até a porta. Eis aí 2 lindos casos de doença cerebral. Os sintomas de duplicidade e descaramento desse barbeiro são positivos. Quanto à toleima dos que o aclamaram, toleima é a tolice, né? Quanto à toleima dos que o aclamaram, não é preciso outra prova, além dos 11 mortos e 25 feridos. 2 casos lindos. O caso do Porfírio e o caso de todos que apoiaram ao Porfírio. Como que não dá para julgar eles como loucos, né? Viva o ilustre Porfírio! Bradaram umas 30 pessoas que o aguardavam, que aguardavam o barbeiro à porta. O alienista espiou pela janela e ainda ouviu este resto de uma pequena fala do barbeiro às 30 pessoas que o aclamavam. Porque eu velo, podeis estar certo disso, eu velo pela execução das vontades do povo. Confiai em mim, e tudo se dará para a melhor maneira. Só vos recomendo ordem. A ordem, meus amigos, é a base do governo. Viva o ilustre Porfírio! Bradaram as 30 vozes agitando os papéis. Os chapéus. Bradaram as 30 vozes agitando os chapéus. Os chapéus, desculpe. 2 lindos casos, murmurou o alienista. Vamos ver se eu tenho alguma coisa para comentar em relação ao vocabulário, né? Bom, vilipendiar é uma palavra interessante, né? Como eu falei, é tratar com desprezo ou desdém. Eu coloquei ali algumas definições para você, mas o mais importante é você pensar que tem vil
pend, né? Essas duas raízes etimológicas na palavra. Pend vem do pendo, latim pendo, que significa suspender, pesar, ou suspendido, estar suspenso, né? Então, acho que a ideia é você suspende, você mostra como viu, e aí você vilipendia, né? Toleima, como eu falei para você, qualidade, estado ou condição de atoleimado, tolice, inépcia, né? Lembre-se que tolo não precisa ser só bobo, tolo pode ser aquele que enlouqueceu, né? Demente, maluco, né? Eu coloquei um exemplo ali, dizem que ficou tolo de repente, principalmente no norte de Portugal. Tolo é louco, né? Então talvez aqui nós estamos falando, pelo menos etimologicamente explica, né? Porque toleima tolice, inépcia, tolo é maluco e bobo, e a toleima que a gente tem aqui talvez esteja conectado com muito mais com a loucura, etimologicamente falando, né? Ou com um significado mais original, mais português, não sei, do que com bobo, né? E a próxima palavra é minuta, que vai estar no nosso próximo vídeo.